retomando o nosso conteúdo, iremos continuar falando sobre o reino Animalia, o filo Plateominthes, e as doenças causadas por esse grupo, né? Eu sou o professor Marcos Bancilon, da matéria de Biologia 2 do Colégio Alternativa. O nosso capítulo é o capítulo 14, o primeiro ano único, e a nossa aula é a aula 13. Bom, e dando continuidade ao ciclo de vida do esquistossoma, a gente pode perceber que esse grupo de indivíduos, dentro do grupo de indivíduos, nós temos, né, um verme que é considerado digenético, ou seja, o ciclo de vida dele vai estar associado a dois organismos diferentes. Um será o ser humano e o outro, né, no caso, será o caramujo, que a gente chama de Bionfalaria, que é um planorbídeo, né, um caramujo que vive geralmente em águas, de rios, regatos, riachos, né? E que nesses ambientes eles conseguem acabar associando nessas águas, né? Esses organismos que são chamados de cistosomas. A forma contaminante do ser humano é a cercária, que sai de dentro do planorbídeo, que é o caramujo, e a forma infectante para o caramujo é chamada de miracídio, ou seja, ele sai de dentro das fezes do ser humano e acaba por contaminar aí o caramujo. Além disso, são organismos dioicos, onde a gente vai ver os sexos separados. Prestem atenção que nós temos os dois indivíduos contidos dentro, né, da estrutura. O macho, na verdade, ele vai acabar carregando a fêmea nesse canal que que a gente conhece pelo nome de ginecóforo, né, justamente por abrigar a fêmea. Perceba que o macho tem um corpo maior e vai possuir essa fenda, né, que vai estar associada aí ao meio da estrutura corporal dele, e dentro nós temos a fêmea, né, que é menor. Esse é um dos únicos casos onde a gente vê geralmente essa fêmea ter um tamanho menor. Agora perceba que ambos vão apresentar as duas ventosas. Uma ventosa chamada de ventosa ventral e a outra chamada de ventosa oral. Claro, né, onde a gente tem associação aí com a boca. Outro detalhe, fêmea, como a gente já falou, e macho são diferentes. A fêmea é menor, mais delgada, o macho é maior, vai apresentar o ginecóforo, né, de corpo mais largo. Além disso, esses vermes costumam viver no fígado, né? Existem veias onde eles vão acabar se associando e com isso eles vão acabar provocando alguns danos ao fígado. Na reprodução, a gente pode ver que os orifícios genitais, tanto do macho quanto da fêmea, vão acabar se sobrepondo. Vai ocorrer, no caso, a descarga de gametas dentro da estrutura da fêmea e a partir daí a fecundação dos óvulos, né, que vão ser encontrados na estrutura do plateominto fêmea, no caso, aí o cistosoma. Bom, a gente sabe que são formados diariamente, em média, 300 ovos por dia, né? Cada ovo vai ter, em média, 0,15 milímetros e eles vão possuir um espinho que, quando são liberados aí, né, na cavidade do hospedeiro, que no caso, geralmente nesse caso será o homem, o que vai acontecer? Essas larvas elas podem acabar perfurando, né, a região do intestino do hospedeiro e vão ser eliminadas aí na região das fezes, ou seja, eles vêm lá da região do fígado, tal, e aí eles entram nessa região do intestino para serem eliminados junto às fezes, né, pelo mamífero que foi infectado. Lembrando que não só homens podem ser suscetíveis, no caso, à infecção, né, mas comumente ocorre com seres humanos. Ao encontrar a água, esses ovos vão eclodir e deles vão sair essas larvas livres natantes, que são conhecidas como miracídeos, como eu falei. Esses miracídeos vão atrás do Bionfalaria, que é o caramujo, que será, no caso, o hospedeiro intermediário, tá? E dentro do contexto dessa doença, da cistosomose ou esquistossomose, né, a gente pode perceber que existem indivíduos que são assintomáticos. Eles não vão apresentar, né, as características da doença durante um tempo, um prazo médio de mais ou menos 6 meses, né, até que esses sintomas comecem a se manifestar. A doença pode acabar atingindo níveis extremos, né, de severidade após os 6 meses de infecção e isso pode inclusive levar os indivíduos a óbito. Podem acabar atingindo aí a região dos pulmões, do fígado, né, provocando o inchaço do fígado, que a gente chama, né, caracteriza por hepatomegalia. Além de provocar também varizes na região do esôfago, dermatites, né, quando ocorre o processo infeccioso, porque ele invade o tecido epitelial, né? Geralmente a pessoa vai lá, tá no ambiente, nadando, o que é que acontece? Nas chamadas lagoas de coceira, e aí ele invade a região da derme, né, da pele, e essa invasão acaba, né, fazendo com que ele venha a cair na corrente sanguínea e, consequentemente, seja levado para o fígado. Pode provocar também a formação dos edemas,
que são esses inchaços, onde a gente vai encontrar acúmulo de água, causa febre, né, ausência de fome, também a anorexia, provoca diarreia, além de náuseas e vômitos aí no conjunto dos sintomas da doença. Eles vão se acumular, geralmente, como a gente já falou, no fígado, nesse sistema chamado de sistema porta-hepático, que é uma das veias mais importantes aí do fígado, né, que a gente vai encontrar, que é a veia porta. E isso vai aumentar a pressão que é exercida pelo sangue, né, provocando o extravasamento do plasma nos processos associados aí à alimentação tecidual, tal. Então, o que vai acontecer? Esse plasma ele vai migrar para a cavidade abdominal e vai provocar o inchaço da cavidade abdominal. Então, o indivíduo vai apresentar aquela característica, né, da chamada barriga d'água, ou também conhecida como ascite, onde geralmente ele vai ter os membros, né, os membros, a estrutura apendicular vai ser mais afinada, né, ele vai ser um indivíduo bem magro, e aí aquela característica, né, do aumento da região da cavidade abdominal. Tá, mas o que a gente pode fazer para evitar, por exemplo? Primeiramente, identificação e tratamento dos doentes que são afetados pelo plateauminto, né? Outra questão é o controle do caramujo, que são hospedeiros intermediários. Então, seria interessante o uso, né, de moluccicidas que possam combater esses planorbídeos, ou então até mesmo, né, o uso de peixes que possam vir a se alimentar do planorbídeo, e isso vai diminuindo não só a população dos caramujos, do planorbídeo em si, do Bionfalaria glabrata, né, mas também do verme, né, que pode estar associado a esse caramujo. Além de tudo, a necessidade de orientação da população, né, para que as pessoas não, na verdade, venham a manter os hábitos de higiene e também, claro, conter a doença, no caso, em indivíduos que possam ser tratados e que isso possa não acontecer, no caso, a disseminação da doença. E, importantíssimo, a questão do saneamento ambiental. Nessa gravura, a gente está demonstrando aí, né, no slide, como procede os processos, né, de contaminação do indivíduo. Aí a gente pode perceber que o indivíduo entra em contato, né, primeiro com a região onde vai se desenvolver o planorbídeo, que é o caramujo, e aí o caramujo vai acabar liberando esses cistosomas, né, pode ser aí, como está na gravura, o japônico, o mansone ou o hematóbium, né, todos os três podem acabar contaminando, e aí as cercárias, né, elas vão à procura de um indivíduo na qual elas possam contaminar. Só que, claro, inicialmente ocorre a liberação do indivíduo, né, infectado, na região onde o planorbídeo se encontra, onde o caramujo vai ser encontrado, e aí esses ovos, após a eclosão, vão liberar esses miracídios que vão encontrar esses caramujos. Conforme eles encontram esses caramujos, eles vão infectar o caramujo e aí eles vão se modificar, vão se tornar, né, um esporocisto diferenciado, claro, depois de sucessivas mudanças, sucessivas gerações, porque o caramujo é considerado hospedeiro intermediário. E aí o que acontece? Saem de dentro dos caramujos essas larvas, né, que são as cercárias, que conseguem penetrar no tecido do mamífero, principalmente do ser humano. Quando ocorre a penetração, né, as cercárias vão perder a cauda e a gente vai perceber que vai ocorrer a manutenção somente da estrutura, né, da célula com o núcleo, e essa célula vai cair na circulação. Depois de cair na circulação, a gente vai percebendo as mitoses, né, essas células vão se transformando e irão dar origem aos dois vermes, né, o masculino e o feminino, que vão estar juntos. Os pares de vermes vão migrar aí por essas vênulas, que a gente chama de vênulas mesentéricas, associadas ao intestino e ao reto, né? E vai ocorrer o depósito dessas fezes no fígado, que vão migrar para as fezes, né? E aí, quando caírem nas fezes, novamente o ser humano pode levar a água, o que acaba reconstituindo esse ciclo, né? E aí mantém esse ciclo de infecção constante. E agora a gente vai falar sobre o cestoda, que são esses endoparasitas do tubo digestivo pertencentes ao filo dos platelmintes, né? Onde a gente vai encontrar para esse grupo 5.000 espécies descritas, mais ou menos. Eles são considerados monóicos, como eu falei. Além de tudo, também são digenéticos. Por quê? Porque a gente vai ter um hospedeiro definitivo e um hospedeiro intermediário. Nesse caso, a gente vai ter a divisão entre definitivo e intermediário entre o ser humano, né, e dependendo aí um outro mamífero. No caso, a gente vai especificar para Taenia solium e para Taenia saginata, onde na solium
né? O hospedeiro considerado intermediário será o porco. Já a tênia saginata será o boi, né? O corpo desses indivíduos é coberto por um tegumento, né, que lembra uma cutícula, que é semelhante ao que a gente vê lá para os grupos de trematódeos, né? Que ele pode usar para absorver os nutrientes. E por isso, esse grupo, né, ele não tem uma cavidade digestória, porque não existe necessidade de digestão, já que ele assimila esses nutrientes já, absorve esses nutrientes já simplificados, né? As doenças que podem ser causadas pelo grupo são as principais, né? A teníase, a hidatidose. Junto à teníase, nós também temos a cisticercose e a difilobotríase, né? Que são doenças que vão ser causadas por organismos dentro dos cestódios. A primeira delas será a teníase, que também é conhecida como cisticercose. E aí a gente pode ver, né, que eles vão ser parasitas humanos, né, do intestino humano, são chamados de tênias ou solitárias, onde eu já falei, né, que existe a diferença entre a tênia sólio e a tênia saginata. A gente vai perceber que existem algumas variações, tá? Respectivamente, os hospedeiros intermediários vão ser o porco para a tênia sólio e saginata o boi, né? O ser humano é considerado hospedeiro definitivo. O porco e o boi são considerados hospedeiros intermediários. E esses cestódios, eles vão ter o corpo dividido em 3 partes, que a gente pode, inclusive, observar nessa gravura. Olha lá. Essa região de cima, que ele coloca como scólex, né, onde a gente vai perceber a presença das ventosas e, no caso da tênia saginata, a presença também dos ganchos, né, que ajudam na fixação do parasita aí no intestino do indivíduo parasitado, no caso do ser humano, né? Além do scólex, existe a região de estrobilização, onde a gente vai ver o desenvolvimento, né, da estrutura do corpo do verme. E, por último, os proglótides, né, que são áreas pequenos gomos que são imaturos e que vão se distanciar conforme vão amadurecendo, onde dentro da composição desse proglótide eu tenho as estruturas para reprodução, tanto masculina quanto feminina. E uma questão interessante, todas essas duas estruturas vão estar associadas ao poro genital. Eu posso ter a fecundação cruzada entre 2 proglótides diferentes, ou então o proglótide ele pode se autofecundar. E esse grupo, né, de tênias aí, eles são considerados, no caso, hermafroditas, né, monóicos, onde a gente só vai ver os 2 sexos para um único indivíduo. E olha lá, dentro do contexto da doença, esses ovos eles vão estar associados a células vitelínicas, né, que posteriormente vão adquirir uma casca e vão passar para a região do útero. Os órgãos reprodutores das proglótides maduras, né, eles vão se degenerar e aí o proglótide vai ser chamado de proglótide grávido. Por quê? Porque ele só irá abrigar os ovos, né, que já vão ser provenientes do processo de fecundação. Esses ovos, então, a partir do momento que eles estão nos proglótides grávidos, a tênia vai soltando, né, vai liberando esses ovos nas fezes. E aí o que acontece? Ao entrar em contato com a grama, com o solo, né, o indivíduo vai lá, o porco ou o boi vai lá e encontra essas fezes, né, ou então essas fezes já estão desfeitas, só estão os ovos lá presentes, e acabam se alimentando, né, junto ao próprio alimento, eles acabam carreando esses ovos, né, o que vai levar, no caso, essas estruturas liberadas lá pelos proglótides, né, para o intestino do hospedeiro intermediário, que será o porco ou o boi, e aí o que vai acontecer? Essa lava vai se diferenciar e vai se formar a chamada oncosfera. Ela vai se romper, né, vai liberar uma estrutura que lembra, na verdade, o scólex do indivíduo, só que com um bolsão, né, uma bolsa ovoide, e aí o que vai acontecer? Essa oncosfera ela vai se modificando até se tornar o cisticerco. Né? Que o cisticerco, na verdade, é a parte infectante, né, associada ao tecido muscular. Seres humanos também podem acabar se infectando por cisticercose, mas é mais comum que ocorra a teníase. E no caso da cisticercose, ocorre o processo de reinfecção. Muitas vezes o indivíduo não mantém uma higiene adequada, e aí o que acontece? Acaba veiculando esses ovos pela boca, né, de novo, e aí o que vai acontecer? Esses ovos, eles vão entrar no intestino, depois cair, migrar para a corrente sanguínea, da corrente sanguínea procura um tecido muscular e acaba se alojando. E aí ele acaba levando à formação da chamada cisticercose, que inclusive pode também estar associada ao cérebro, né? Caso isso aconteça, dependendo da quantidade de cisticercos, o indivíduo pode ter um prejuízo grande e até mesmo chegar a óbito. Ao comer a carne, o hospedeiro intermediário, né, ele vai acabar, desculpe,
Quando o hospedeiro definitivo vai lá e se alimenta da carne infectada do animal, né, e essa carne ela não está bem tratada, não está bem cozida, ele acaba por adquirir a chamada teníase. Né? Por quê? Porque esses ovos vão eclodir, esses escólex vão sair da estrutura do tecido, né, dentro do intestino, e aí eles vão se fixar na mucosa e se desenvolver, formando, né, originando a chamada tênia. Essa tênia, ela também, como eu falei, pode causar essa cisticercose no próprio indivíduo ou então em outras pessoas. Quando, por exemplo, o ser humano que não tem um hábito de higiene muito interessante, vai lá e defeca, sei lá, num ambiente próximo a uma plantação. E aí esses ovos são veiculados pelas folhas ou por outros vegetais. Quando ocorre a veiculação, o outro indivíduo acaba se alimentando e pode adquirir a cisticercose também no lugar de adquirir a teníase, tá? Esses ovos, os cisticercos podem acabar se organizando na região do tecido cerebral e aí acaba, né, por consequência, levando à formação de pequenos tumores que podem levar a um prejuízo futuro. E para finalizar, a gente vai falar da hidatidose, que é uma doença que geralmente é propagada por animais domésticos, principalmente no caso pelo cachorro, né? É causada aí pelo Echinococcus granulosus, por isso ela é chamada de equinococose hidática, né? Leva também o nome de hidatidose, e essa forma larval ela vive associada ao trato intestinal de cães. Né? Por isso existe a questão do hábito, né, da vacinação, da limpeza dos cães, da vermifugação dos cães, porque em caso de contato, né, por exemplo, o animal ele costuma lamber a região do ânus e até mesmo depois de defecar. Então, o que é que acontece? Ao lamber o pelo, né, esse animal pode acabar veiculando os vermes e aí com o contato do ser humano, esse ser humano pode acabar adquirindo, né? A forma adulta pode contaminar outros mamíferos, além do homem, né? Podem contaminar, no caso, bois, caprinos, suínos, isso vai depender. E o mecanismo de infestação humana ele vai ser considerado de forma indireta quando o ser humano adquirir essa verme, né, esse verme em si, esse plateamento, a partir da água e de alimentos contaminados por fezes, né, água não tratada, né, água não descontaminada. Tá? E aí, quando chega ao trato digestório, o equinococo se desenvolve e acaba levando, né, à formação da doença em si. A forma direta ocorre geralmente pelo contato com animais que estão doentes. Os ovos, né, eles vão ser albergados lá no intestino do cão e tanto também vão estar associados à região anal, né, no perímetro anal, como à região peribucal, ou seja, na região da boca, do perímetro da boca. E sugere-se também que uma questão interessante é que quando a pessoa adquire a equinococose ou então a hidatidose, né, ela tem um processo associado ao que chama-se geofagia, né, o costume de se comer comer terra, né? Então isso tem relação com o verme, certo? Ao chegar ao intestino, esses ovos vão eclodir, vão se desenvolver e as larvas vão alcançar a região da circulação sanguínea. Né? Após esse processo de alcançar a circulação, vão migrar para o músculo, né, e chegar até as vísceras e ao cérebro. Lá vão se desenvolver nessas bolsas esféricas, né, que vão estar cheias de líquidos chamados de cistos hidáticos. A sintomatologia é o quê? É perda de peso, tensão e dor na base da metade direita do tórax, né? Ou seja, a pessoa sente um peso associado à região aí do tecido hepático e tudo mais. E além disso, os cistos também podem sofrer hipertrofia, né? Eles podem ocasionar chamadas síndromes pilóricas, ou seja, na região do piloro, entre o intestino e o estômago. Qual a profilaxia, né? Tem que se manter a questão dos hábitos de higiene no contato com cães e seres humanos e também as medidas básicas de saneamento básico, tá? Que são essas medidas que vão evitar, né, a disseminação dos vermes. Aí a gente pode ver o ciclo, né, onde a gente encontra o adulto no intestino delgado, aí da região dos cães. Claro, ocorre a liberação a partir das fezes, né, do ovo embrionado. O ser humano acaba se infectando. Aí a gente tem a formação dessa oncosfera, né, que é similar ao que a gente vê lá para a teníase. Tá? E aí o que vai acontecer? Vai atravessar essa parede intestinal e se disseminar aí pela região da circulação sanguínea. Né? Esse cisto vai se alojar em diferentes locais, né? E em seguida, o que vai acontecer? A formação do pré-escólex. Protoescólex, desculpe. Esse protoescólex é parecido com o que a gente vê lá para a tênia. Né? E ele vai se fixar no intestino e novamente volta a contaminar aí o cachorro, né? Num processo de reinfecção. Claro que existe também a questão da contaminação dos cães
pelo consumo de carne crua de animais de hospedeiros intermediários, como é o caso de porco, ovelha, gado e por aí vai. Para finalizar, a difilobotríase, né, que é conhecida, né, causada pelo chamado Diphyllobothrium latum, e também é chamada de tênia do peixe. Pode alcançar de 8 a 10 metros. Os adultos geralmente vão acabar o quê? Liberando entre 1 milhão, mais ou menos, de ovos por dia nas fezes do indivíduo contaminado, né, que vai acabar associando aí a água. E essas larvas, elas vão acabar contaminando os peixes, ou desculpe, crustáceos, nas quais alguns tipos de peixe se alimentam, né? Cada ovo vai originar uma larva ciliada que vai receber o nome de coracídeo. E os crustáceos, geralmente, né, que vão acabar se alimentando, são os crustáceos do gênero Cyclops e o Diaptomos, que geralmente vão servir de alimento para salmões e trutas, que inclusive esses crustáceos eles possuem, né, um pigmento avermelhado que dá a coloração vermelha ao tecido, né, à musculatura lá dos salmões das trutas. A carne ela tem aquela cor por causa do consumo desses crustáceos, né? E aí o que vai acontecer? Esses crustáceos no peixe vão entrar na corrente sanguínea, se espalhar até a musculatura e vão se tornar chamadas larvas contaminantes. Quando isso acontecer, o homem geralmente consome o peixe, o salmão ou a truta, sem o devido tratamento, ou seja, sem aquecimento da carne, sem o cozimento da carne específico, e acaba contraindo. Qual é a sintomatologia? Bom, dores abdominais, diarreia, flatulência, no caso, provoca gases, né, constantes, também cólicas esporádicas com intervalos, né, além do desconforto abdominal, pode levar ao emagrecimento, fraqueza e também anemia grave, tá? Na profilaxia, sempre cozinhar bem todos os alimentos em si, né? Nesse caso da difilobotríase, a carne do peixe precisa ser bem cozida, além também das medidas comuns que são tomadas para o resto das verminoses, né? Aí também a gente vai ver o ciclo, né, onde a gente vai perceber que os ovos vão ser liberados pelo ser humano, esses ovos não vão estar embrionados, vão associar-se à água. Na água a gente vai ver a formação do coracídeo, e aí o crustáceo acaba assumindo, o coracídeo acaba se alimentando dessa larva, né, fica contaminado, e aí o peixe vai lá e come o crustáceo contaminado. Né? Consequentemente, essa larva pré-cercoide, ela vai buscar a estrutura da musculatura, né, do animal, e aí o que vai acontecer? Ele vai acabar contaminado e o homem acaba se alimentando desse peixe sem o devido cozimento, e aí também acaba, né, por estar contaminado por difilobotríase. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Deixei uma tirinha para vocês refletirem e espero que, né, tenha sido efetivo a questão desse conteúdo. Prestem muita atenção em tudo, tá? Como eu falei, esses ciclos de doenças são muito cobrados no Enem e eu espero, né, que vocês possam fazer bom proveito. Então, até mais, muito obrigado.